a gente agradece a chance de nós estarmos aqui juntos na noite de hoje, para discorrermos sobre o assunto. Deixa eu carregar aqui para a gente poder começar. Esses minutos iniciais sempre são os mais difíceis, acredite. Quando a gente vai iniciar, vai disparar, o cérebro ainda é muito lento, a gagueira assusta, o fato de nós não falarmos com os nossos companheiros, mas a gente devagarzinho entra para ir desenvolvendo o assunto. O companheiro que fala, que vem para cá e que não sente nada, que não fica nervoso, ou tem algum problema de sistema nervoso realmente, ou não, ou faz isso de outro aspecto, fora, no aspecto que é remunerado, que é profissional. Eu sempre fico quando eu vejo os olhos em cima de mim, com a pilha. Mas é muito olho em cima da gente, é muito olho vivo, é muito olho morto, então a gente é muito olho gordo, é olho. E a gente sente isso e precisa de alguns minutos para aquele negócio começar a funcionar dentro da gente. A casa espírita, esse ambiente único, e aqui Rio das Ostras abençoado, que é refrigerado, que é hora dessa região dos lagos, não ter um ar-condicionado, que hoje está muito difícil, está muito super abafado, é esse ambiente onde a gente vem a fim de escutar, de ouvir, de somar, aprender, refletir, retornar e viver os assuntos ali fora. Esse excesso de obras que são recebidas e que as livrarias espíritas, as editoras espíritas lançam aos montes, hoje nós já devemos ter aproximadamente 6 mil títulos de obras ditas espíritas, psicografadas ou não, que somam este resultado, este arcabouço reflexivo de irmãos encarnados e desencarnados. Este excesso de livros, que em determinado aspecto é ótimo, porque nos abre a possibilidade de refletir, de escrever. Qualquer um de nós hoje exerce a possibilidade de fazer uma obra, de redigir algo. Em determinado aspecto nos fez muito ricos em letras, mas por outro aspecto este excesso foi jogado em cima das obras de Allan Kardec. Então às vezes eu tenho a ideia, a sensação de que as obras, as 5 obras que Allan Kardec deu forma junto com os espíritos, é algo que as casas espíritas meio que relevam, até porque os próprios espíritas não têm o hábito de ler a codificação. E aí não há uma maneira de nós nos dizermos espíritas e dizermos que nós alcançamos todo o aspecto reflexivo espírita sem mergulharmos na obra de Allan Kardec. É ela que nos orienta, é ela que nos dá o guia, para que isso que a gente faz aqui tenha sentido e funcione como um mecanismo a nos dar respostas. Allan Kardec ainda não foi ultrapassado. Allan Kardec ainda não é algo que a gente fale ou diga que não precisa mais ser lido. Ouso a dizer que ele ainda é um desconhecido, que aquilo que está redigido ali, a gente não sabe de verdade o que está redigido ali. Chegamos para os companheiros diversas vezes e pensamos, mas você lê a obra espírita de Kardec? Aí ele vai responder assim: isso é muito difícil, ele tem anotações complexas, usa-se um vocabulário por vezes difícil, onde a gente tem e sente uma dificuldade de alcançar o que está ali. Eu digo que a dificuldade está muito mais na ausência de hábito que nós desenvolvemos em pensar religião. Nós viemos de religiões, somos oriundos de religiões onde o sacerdote pensava por nós, Renato. Ele pensava por nós, ele refletia por nós. Ele chegava em um determinado ambiente e dizia: faça assim,
Não faça assim, esse é o dogma, essa é a lei. Então nós éramos efetivamente reses humanas gerenciadas por pastor. Há alguém que te coloca no psique, na mente, no pensamento, aquilo que você precisa vivenciar, que você deve vivenciar. Quando a gente chega no centro espírita e chega na obra espírita, nós nos deparamos com alguém que nos dá liberdade sobre aquela ideia. Com alguém que diz, bem, da hora que você chegou aqui em diante, você é sacerdote de você mesmo. Aprender a ler isso daqui é um mecanismo de libertação que você viverá você mesmo. Quando as pessoas espíritas elas falam assim, é muito difícil saber da obra espírita, é porque elas ainda estão aferradas em alguém que lhes diga para onde ir, alguém que lhes diga se isso é certo ou se isso é errado. Quando a gente fala em espiritismo, é preciso que se diga que essa prática que a gente faz aqui, ela é a única prática religiosa existente que surge das dúvidas humanas. As religiões múltiplas que nós assistimos aí fora, vimos alguns homens, profetas, dito missionários, que tiveram arroubos de visão, que tiveram visões místicas, receberam informações, vieram e disseram isso para os homens, independente daquilo ser algo que os homens queriam saber ou não. A obra espírita é feita de maneira diferente. Ela é feita de dúvidas humanas perguntadas ao mundo invisível, para que o mundo invisível respondesse às dúvidas humanas. De onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço aqui, para onde que eu vou, as leis que me regem. São esses mecanismos aonde o homem pergunta ao divino, ao mundo invisível, e o mundo invisível responde ao homem, diferente das outras práticas, onde o mundo invisível envia uma regra e cumpra-se esta regra. Se nós quisermos sermos espíritas, precisamos aprender a refletir, a pensar e a assumir as nossas vidas, a não levarmos a nossa existência nos orientando por aquilo que ouvimos do outro, por aquilo que se formata como regras, porque às vezes o outro é um cego que nos leva ao abismo, simplesmente porque nós não conseguimos aprender a pensar e a refletir sobre a temática. Assim sendo, esse livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos precisa, para que a gente sobreviva enquanto espírita, iniciar-se em nós com vigor e força a pesquisa, leitura e reflexão sobre aqueles assuntos. A gente apanha essa obra em determinadas horas, quando a gente abre o livro dos Espíritos, e muitos dos nossos companheiros leem o livro dos Espíritos assim: abre o índice, vê um assunto que lhe chama a ideia, a razão, lê aquela indagação, faz algumas reflexões e depois fecha a obra e não tem o hábito de ler sobre aqueles assuntos. E há ali dentro inseridos determinados aspectos que dizem respeito a uma época onde a gente pensa que não existe mais nos dias de hoje, e entre eles o tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema relacionado aos escravos. Nós ficamos imaginando assim, mas meu Deus, mas nós vamos falar sobre isso no século XXI, escravidão, algo em que nas mentes da gente foi encerrado em 1888, né? Bem, se nós começarmos a refletir, o livro dos Espíritos foi redigido 25 anos antes disso, 57. E ali nós já vamos ver Allan Kardec com uma reflexão, com uma ideia sobre um assunto que estava relacionado ainda à Europa e às civilizações do mundo. Quando a gente fala sobre este assunto, nós logo relacionamos a África, que foi vilipendiada pelos seus homens e mulheres que vieram para aqui e estiveram sob o manto dos portugueses por 400 anos.
A gente faz essa reflexão porque a gente pensa que o escravo é o negro, quando, a bem da verdade, o escravo sempre existiu. Havia os loiros de olhos azuis em plena Europa, que eram levados e vigiados pelos seus senhores. Havia os, em meio ao Oriente, os homens que escravizavam os próprios homens que estavam ali inseridos, e nós especificamente fomos buscar os negros, porque os índios não eram fáceis, não eram moles, eram daqui. Então, você só conseguia exercer o humano se tirasse a vida deles. Homens que viveram sempre livres em meio a essa região não aceitavam de forma alguma a imposição. Vamos retirar homens, vamos inserir aqui. Então a gente pensa, quando fala em escravidão, sobre esse aspecto racial. Só que o aspecto é muito mais amplo. Porque o homem, desde sempre, se esforça e muito para exercer o poder de mando, escravizando o outro, realizando esse ato sobre o outro, e isso vem desde sempre. Então, Allan Kardec começa perguntando aos espíritos se haveriam alguns homens que foram preparados, destinados para viverem sobre o mando alheio. E eles respondem que não existe ninguém em situação alguma, em perspectiva nenhuma, de raça, de aspecto social, financeiro, econômico ou qualquer outro aspecto que possa sujeitar-se às ordens alheias, aos mandos alheios. Isso daí é algo que está relacionado à natureza do homem, a natureza inferior do homem em tentar exercer sobre outros seres o mando para que eles possam realizar aquilo que eles desejam. Allan Kardec segue indagando que determinadas raças tinham o hábito, guardavam o hábito de agirem assim, de ter mulheres e homens como elementos seus para que pudessem realizar as funções. E se isso não precisaria ser observado com menos rigidez, até porque era um hábito inserido ali. Ele diz que sim, que nós olharíamos aquilo como um hábito, sim, mas que o aspecto que relacionaria a evolução, que as nações, na medida que elas fossem evoluindo enquanto seres, veriam que os outros, ainda que no seu aspecto social, econômico, de qualquer outro aspecto, pudesse aos seus olhos parecer inferior, precisariam ter o respeito daquele outro que está ali. E ali os espíritos usam a palavra sofisma, que é algo que a gente usa muito, então a gente faz muito ainda hoje. É quando a gente apanha algo errado e veste aquele errado com um aspecto bom. Alguns companheiros que usam algum tipo de entorpecente e que advogam para que o entorpecente tenha, que o governo faça a liberação, não é? Advogam e dizem que se nós fizéssemos isso, os impostos iam acontecer, porque já existe o álcool que está aí, que é livre, o cigarro que é aí, que é livre, que mata. O cigarro mata, enche os hospitais, enche o serviço público de pessoas, aumenta as demandas, o álcool está aí. Se nós liberarmos o entorpecente, vamos simplesmente liberar mais um elemento que vai continuar levando as pessoas à morte, porque a gente acredita que liberando a gente encerra os males oriundos daquilo que está ali. Isso é um sofismo, isso é uma ideia falsa. O que vai acontecer é que nós vamos aparentemente encerrar com o tráfico, quando existe ainda a possibilidade de que os traficantes tirem um CNPJ e organizem os seus negócios, porque você acha que o traficante que organizou a sua vida inteira naquilo ali vai abrir para que uma empresa chegue na sua área de graça, gente? Será que vocês têm essa ilusão? Ele vai simplesmente no SENAC fazer um cursinho de capacitação
e tirar o seu CNPJ para vender a maconha, que continuará levando a nossa família à desorganização. Mas o ser humano ele é tão simplista quando o assunto é refletir, que ele então começa a sofismar sobre aquilo, a gerar regras que vão tentar justificar, e aí as pessoas começam a fazer isso. O que nós falamos não é sobre liberar ou não, o que nós falamos é sobre os riscos físicos que aquilo gera na nossa vida, os desmantelamentos que aquilo gera na nossa vida. Uma pessoa que é viciada naquilo vende a casa, vende as panelas, vende o fogão, vende o bujão de gás. Eu conheço gente que já fez isso e desorganiza, a não ser que o governo dê algum tipo de auxílio de benefício para o uso de droga, que aí só falta isso para que as pessoas tenham a liberdade de realizar isso. Então, as regras são as mesmas, num lugar que aquilo seja livre ou não. A regra de ser bom e de ser justo não é porque você vai à Holanda, aonde as regras com relação a isso é diferente, que os fins daquele uso vão ser diferentes. Então eu vou à Holanda, eu fumo lá e meus neurônios não são degenerados. Eu cheiro lá a cocaína europeia, holandesa, os meus neurônios vão se manter organizados, eu não fico doidão, porque na Europa, como é liberado, o corpo reage diferente e não ocorre isso. As regras, elas são uma só, e por mais que você tente subverter aquilo, a verdade, e dar à verdade um ajuste distinto, aquilo não muda o fim, não muda o finalmente que você vai ter em relação àquilo. E segue então o Allan Kardec, porque o Allan Kardec tem nada a hora com isso, meus amigos. Ele era chato, ele perguntava, ele insistia, ele perguntava outra vez, mudava o formato. Ele disse, mas tem gente que é inferior, e às vezes chega alguém ali superior e se utiliza disso naturalmente. É o ditado que nós ouvimos muito quando éramos pequenos, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então é assim, o indivíduo mora em Nova York, está relacionado ali com aquele mundo vibrante, com iPhones, com não sei o que lá, com iPads, com celulares, com relógios, com coisas, com equipamentos. Então ele sai de Nova York e vai para Sergipe, lá para o interior de Sergipe, onde as pessoas não têm sequer energia elétrica em casa, ninguém para poder carregar os seus aparelhos, vai estar tudo ali enfeitando a sala e ele não vai ter como botar os seus aparelhos para funcionar. Quando ele chega ali, as pessoas deslumbram, olha o carro dele, olha como ele se veste, olha como ele fala, olha como ele fez a barba, olha o que ele leva, e isso afugenta. Nós nos sentimos afugentados com relação, até hoje a gente funciona assim, a gente não consegue se perceber o quanto nós somos escravizados ao outro, até chegar alguém eminente próximo de nós. Você viu quem está ali? É doutor fulano. Nossa, doutor fulano aqui valorizou a casa, valorizou o passe da casa. Aí nós começamos a nos sentir, veja, a nossa casa deu um plus, porque antes só tinha o Marcelo, nada. Agora, doutor fulano chegou aqui, o fulano de tal que mora no centro. A gente ainda se sente inferiorizado diante de determinados indivíduos. Estamos prontos para ser escravizados diariamente por não assumirmos o nosso lugar diante do mundo. E os respondem que não, que essas pessoas grandes que chegam em meio aos pequenos, chegam ali com função de tornarem os pequenos grandes e não manterem os pequenos pequenos como servos para elas. Esses espíritos não eram mole. Se você está com o olho na terra de cego, sua função ali é abrir os olhos daqueles que estão cegos, para que eles passem a enxergar igual a você, como você, sem que para isso você os mantenha na limitação pequenininha. E aí, por fim, Allan Kardec vai e fala assim: mas tem aqueles senhores que cuidam bem dos seus escravos, o alimentam, lhe dão um bom lugar para onde dormir,
Isso às vezes para mim parece marido com mulher, sabe? Quando ela fica presa dentro de casa, sem direito à liberdade, e quando ela fala assim, eu queria, você está reclamando do quê? Olha de onde eu te tirei, onde eu fui te buscar. Você quer voltar para lá? Para aquele lugar onde você vivia? Olha a casa onde a gente mora. Olha as viagens que eu faço, sempre na coleira, né? Ela está sempre na coleira, sendo levada e acompanhando. Ela nunca vai onde ela quer, ela é acompanhante. Tem mulheres que são acompanhantes dos seus esposos. Vocês estão rindo? Você está rindo? Mas é grave, é sério. Isso é um escravizamento. Isso é um mecanismo aprisionante de alma, um atavismo que a gente leva de ontem, quando nós vivemos ali. Aí você fala para a pessoa assim, eu quero sair deste casamento que me felicita. Então tá, eu vou abrir a senzala para que você saia. Mas gente, aqueles que têm o péssimo hábito de terem nas suas casas aves ornamentais para cantar para eles de manhã, tem gente que gosta de ter um bichinho aprisionado ali, em uma gaiola. Vocês estão bem cuidadinho, eu dou giló para ele, fresquinho da feira toda semana, eu compro alpiste boa, eu boto água para ele, eu mudo, ele canta para mim. Então tá bom, vamos fazer uma jaula, uma gaiola, e você entra, aí eu boto pizza para você, sanduíche do McDonald's, muda a sua água, vou trocar a sua água diária, e você vai ficar ali dentro, fechado, circunscrito em um lugar. Vou até botar você numa sala com ar-condicionado, porque é aquela coisa toda. Mas aí quando você abre a gaiola para a ave sair, o que ocorre? Ela se acostumou a ficar ali dentro. Aquilo lhe dá segurança aparente, lhe fornece alimento, mas não lhe fornece a possibilidade de viver nem replicar os genes dela para que a vida siga acontecendo. Tem muitos seres humanos que vivem assim. São infelizes no seu ambiente de emprego, detestam ir trabalhar, não suportam o que fazem, detestam aquele ambiente, mas o contra-cheque, quando vem, é uma gaiola, é uma prisão. Você vai falar, meu Deus, mas aonde eu vou ganhar isso? Aí a gente vai reformando a casa da gente infeliz, vai trocando o carro da gente infeliz, marca na folhinha quantos meses faltam para as férias, e entra em ansiedade louca na semana anterior às férias, e entra em mais ansiedade ainda, Renato, quando as férias vão acabar, porque você vai ter que voltar para aquele lugar que você detesta, mas o contra-cheque compensa, e você torna-se infeliz não descobrindo que existe vida além daquele contra-cheque, e que existe vida além daquela aprisionamento de luxo que se faz assim. E quando nós falamos assim, eu enjoei desse serviço, você está maluco? Aonde você vai ganhar um salário desse aí fora? Eu não sei, mas vou ser feliz lá fora. Vou tentar descobrir alguma coisa que me realize ali fora, porque assim eu estou vindo para o psicólogo, para o psiquiatra, para que ele me ensine a suportar o que eu detesto, o que eu odeio. Aí Allan Kardec vai falar assim, mas e aqueles senhores cuidam bem dos seus escravos? Aí eles vão e respondem assim, o mesmo eles fazem com seus bois, com seus cavalos e com as suas aves, porque eles sabem que se os seus animais estiverem bem cuidados, vão lhes dar bom retorno. Então, se você cuida bem daquilo que é seu, ele não vai adoecer e o resultado que ele vai te dar é bacana. O cachorrinho que nós temos de casa, né, gente? A gente, eu gosto tanto de um bichinho. Isso é da alma aprisionante. A gente precisa ter algo para ser nosso, para ser meu. E aí, quando nós falamos em liberdade, nós não conseguimos exercer a liberdade com os animais que estão na nossa vida. Nós não conseguimos libertar alguma coisa que está na casa da gente. Por mais que a gente diga a ele que leve um lugarzinho que limpa, que dá banho, e que cuida e que zela, e que nós olhamos para ele
como um filho, quando ele não deixa de ser um animal que não está exercendo a natureza própria da sua vida. A liberdade, o direito a ser livre. O ser humano gosta de jaula. Ele gosta de enjaular algo. Um peixinho, ele gosta de enjaular alguma coisa. Ele precisa ter aquilo ali para dizer que é seu. Engraçado, porque a minha mulher, meu marido, porque na minha residência é assim que se faz. E quem não quiser dá aquela risadinha macabra, porque você vê, eu me mato para que eles tenham isto. Então ali a regra é escravizante. A gente prende, não perguntamos à pessoa, até nem perguntamos a ela se ela quer aquilo. Ou mais ainda, nesse excesso de nos aprisionarmos para oferecer algo a alguém, nós entramos num mecanismo de escravizamento enorme. E você também, que está ali produzindo, não é livre para viver a sua própria existência nesses aspectos que estão aí. Assim sendo, o homem se escraviza e escraviza desde sempre. Mas aí veio a princesa Isabel, aquela santa, e assinou a Lei Áurea. E o que aconteceu? Os negros saíram de lá das senzalas, e a sua maioria imensa foi morar nas favelas. Foi viver naqueles ambientes menos propícios, menos... E é coisa muito simples, né, gente? A gente ainda guarda o ranço escravizante na nossa vida. Quando você adquire um imóvel de R$1,5 milhão, não passa na sua cabeça que um vizinho negro possa ter o mesmo aporte econômico para comprar um apartamento e ser seu vizinho. Os seres humanos ainda olham para negros que passam em carros de luxo como robô ou é motorista. A gente não acredita, o ser humano não acredita que o indivíduo conseguiu a liberdade para adquirir aquilo. A gente vê nas instituições espíritas, aonde nós vivemos em um país eminentemente negro, afrodescendente, que tem aqui dentro em 98% brancos, e aonde os negros estão nas nossas reuniões assistenciais, porque ainda conservam em si, sob o ângulo de visão daqueles que não conhecem a obra espírita, que eles não têm o direito à acessibilidade às outras atividades ligadas. Ah, mas a instituição espírita é aberta. Não é bem assim, não. Ela é relativamente aberta. Porque as pessoas recebem a cesta básica, mas são médios, doam fluidos. E nós podemos observar em meio àqueles que estão recebendo uma cesta básica, que não tem os dentes, que estão com cheiro mal, porque moram numa casa que não tem água, uma percepção mediúnica onde está a água para começar, a saber das letras espíritas e influenciar nas atividades da casa, servindo como um médium de atividade. Isso não acontece. Porque por mais que se tenha assinado algo, a lei é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque a lei só começa a funcionar de verdade quando ela funciona aqui, nas pessoas. As pessoas não funcionam porque redigem algo, porque vencemos. Temos uma lei hoje onde o marido que agredir a mulher sofre sanções. Isso mudou em quê? Só mudou uma coisa: ele vai ser preso, porque os homens continuam surrando as suas mulheres, a violência segue acontecendo, porque lei que não entra na consciência é lei morta. E a lei, para chegar numa consciência, precisa ter um aspecto reflexivo moral. Quando Allan Kardec nos fala sobre os escravos, Allan Kardec nos chama a refletir que não existe gente inferior, que não existe pessoas que podem ser medidas e avaliadas por uma vertente de sexo, de aspecto, de finança, de gênero, de sexo, de nada. Ele nos diz que todas as pessoas, na sua síntese, oferecem as mesmas possibilidades de realização. Mas nós, que somos espíritos meninos, presos ainda a 1800,
1700, enquanto espíritos que vivíamos nessas regiões, carregamos em nós que há uma diferença entre as pessoas. Eu acho terrível quando no Facebook eu vejo assim: quem tem um amigo negro compartilha. Aquilo é tão preconceituoso. As pessoas querem ser legaisinhas e boazinhas e colocam aquilo para dizer o seguinte: mas eu não entendi o seu comentário. Às vezes eu pergunto, não entendi o seu comentário. Eu tenho amigos, se eles são negros, rosas, de bolinha amarela, roxo, branco, preto, gay, lésbica, se fumam, se cheiram, não me interessa, mas são meus amigos. E as pessoas falam aquilo e compartilham aquilo e acham que aquilo é bom. Sabe por quê? Renata, você ouve, sabe por quê? Porque elas têm ainda feitoria dentro delas. Elas carregam ainda senzala dentro delas. A gente acredita ainda que isso existe. E a gente faz isso com o outro. A gente exerce isso com o outro. Esse aspecto, então, de escravidão, que não acabou, tem múltiplas fases. E a primeira fase é a escravidão física, a da força, a mais antiga, a que sempre existiu. Os fortes subjugam os fracos. É uma regra. Toda pessoa forte subjuga um fraco. Vocês querem ver que a gente usa isso? Você sabe com quem você está falando? Isso é escravizante. Isso é colocar o outro no seu lugar. A gente acredita que ter ascendido para um lugar profissional, social, econômico, financeiro, sei lá o que, fez plástica, botou botox, silicone, não sei, nos deu uma força. Você sabe com quem você está falando? Isso é escravizante. É um exercício de força. E nós vemos isso sempre com juízes, com policiais, com homens ricos, com homens públicos, que se utilizam daquilo para nos colocar no nosso devido lugar. No lugar de nada. De indivíduos que estão sujeitos a ficar ali. Então a gente exerce esse mecanismo físico e exerce com os nossos filhos, exerce com os nossos maridos, com nossas mulheres, com os nossos funcionários, exercem com as pessoas que nos servem, com os varredores de rua, com qualquer indivíduo que seja. Esse mecanismo arrogante que a gente entra fisicamente, quando as pessoas são mais fortes e magras nas academias, e sobressaem-se inflados. Às vezes tem a impressão que se a gente pegar uma agulha e furar, que vaza. Os rapazes inflados, que entram sem camisa, torsos nus, todos com cifoses, escolioses, do abdômen, de tanto que puxa a terra errada, o ombro está torto. Aí as pessoas entram assim, aí você fala assim: não olha não, conhece fulano ali? Olhou e parte para dentro. Aí eu sou folgado, é que eu olho mesmo. Eu sou folgado. Aí a gente fala: não, vamos entrar nisso, vai, porque a gente vai, não, mas você está fazendo algo que a gente acredita que não precisa ser feito com relação às pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, elas exercem esse aspecto físico em relação aos outros, esse escravizamento físico. E o pior, eu fico horrorizado com o número de pessoas que se deixam escravizar. Eu não fico nem horrorizado com as pessoas que querem escravizar. O que me horroriza é ver uma pessoa subjugar-se em pleno século XXI à força do outro. Está entendendo? Eu fico assim: como é que tem? Isso é do ontem, é do passado. São almas escravizadas. São almas que estiveram séculos, décadas em uma senzala, aprisionadas ali, que estão reencarnando hoje doidas, concursadas da Petrobras, mas carregando ainda em si este ranço do passado, de aprisionamento daquele local. Se existem pessoas que exercem essa força sobre outras, o que me horroriza são as pessoas que se permitem isso e que não reagem a isso, procurando esses aspectos ligados à justiça e exercer o direito livre da liberdade, o direito de ir e vir. Essa perspectiva. Porque quando a pessoa fala alto, a gente abaixa a cabeça. Mas Marcelo, o Espiritismo diz que a gente não reage, né? A pessoa não fala alto, você não pega
cara de paralelepípedo estava na cara dela, não precisa disso. Mas Jesus nos deu uma frase, para mim a mais brilhante do Evangelho. Ele é levado à presença do sumo sacerdote Caifás. Chegando lá, ele estava de pé, de frente a Caifás. Um soldado folgado, querendo fazer frente a Caifás, deixar Caifás impressionado, chega próximo ao Cristo, lhe esbofeteia a face e diz, de joelhos na frente do sacerdote. Jesus é levado ao chão pelo impacto. Ele se levanta, olha para o soldado e fala assim: se eu te fiz algum mal, me diga onde foi o meu erro. Mas se eu não te fiz mal nenhum, por que me agredes? Por que me fere? Por que me bate? Jesus reagiu. E esse espírito, esse soldado, ele está até hoje perguntando: por que eu bati na cara de Jesus? Tal remorso milenar que deve carregar esta alma, covardemente agredido. É que as pessoas, elas querem reagir da mesma força. E como elas não têm a mesma força para reagir, elas usam a segunda opção. Elas calam, com medo. Então o negócio é: vem cá, por que você está gritando comigo? Aonde foi que eu desencadeei em você essa vontade de gritar comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Me diz para que eu possa acertar. Agora, se eu não te fiz nada, de onde vem isso? É uma reação evangélica que desmonta qualquer pessoa mais complexa que seja. O problema é que a gente não lê o Evangelho, a gente acha legal lá. O Evangelho, às vezes, na minha perspectiva sobre as pessoas que o leem, é uma roupa linda, que a gente nunca sabe que dia vai usar. Então eu vou deixar isso aqui para um dia especial, mas o dia especial é diariamente, é a própria vida. O Evangelho é uma roupa para ser usada no dia a dia, mas a gente apanha essa roupa linda e bota ali em joia de família. Você viu o anel que a mamãe me deu? Não posso usar. Onde é que eu vou usar isso aqui? Então vende, gente. Tá? Transforme-se em bolsa de compra do centro. Vai deixar de guardado para quê? Tão inútil. Só para mostrar a visita. Vou te mostrar uma coisa que eu tenho, mas eu não uso. É louça que você tem e não usa. Eu tenho uma louça, ganhei no meu casamento. Nunca usei. Um dia que a cara vai varrer, bate, cai, quebra tudo. Aí você fala assim: poxa, nunca servi um prato na louça. Escravizante. A gente escraviza esses mecanismos. Então nós temos um processo físico que existe aí e que a gente deixa que socorra. E olha que nós falamos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas ela assinou, mas nós ainda não convertemos a Lei Áurea em algo funcionando na nossa vida. Segue ainda um mecanismo onde as nações legislam sobre essa possibilidade de limitar as pessoas, o escravizamento. A China, por exemplo, é um lugar onde só se tem um filho. E quando você estiver esperando esse filho, se for menina, então a gente fazer um aborto, né? E aí os espíritas, escravagistas, dizem assim: gente, essa lei tinha que ter aqui no Brasil. A gente subir aquele morro lá do Rio de Janeiro, ligar aquele moleque. Tem quantos filhos? Eu tenho 12, senhor, está lá de ligar as trompas. E liga. A gente queria legislar sobre vida alheia. E quando você legisla sobre o mecanismo de liberdade, de gerar um filho, por exemplo, Marcelo, você é a favor do aborto? Eu não sou a favor do aborto sob aspecto algum, mas eu não acho que uma lei vai mudar uma ideia que a pessoa leva em si. O que eu acredito, nós vamos conversar sobre o assunto e dizer para aquelas pessoas que elas não carregam em si uma vida sua, elas carregam em si uma vida de fora. E ela não vai deixar de fazer aquilo porque você legisla. Eu conheço uma pessoa que fez 7. E aí você vai dizer assim: e esse país proíbe. De onde funciona? Isso está aí. Porque a lei não está na cabeça do indivíduo. E a lei, para funcionar, eu volto a dizer, precisa estar na cabeça do indivíduo. Se nós continuarmos nos multiplicando da forma que vamos nos multiplicando, se conversássemos com os chineses, nós não teremos como sobreviver. Uma hora vai explodir.
Uma hora não vai dar. Uma hora vamos ter que mandar vocês para a América do Norte, lá no Canadá, que é onde tem um lugar livre e frio, para vocês continuarem vivendo lá. Ou para as áreas de deserto, nós temos que fazer. Mas não, nós criamos uma lei que cerceia essa perspectiva de liberdade de construir um lar. E pior ainda, instigamos a pessoa a matar aquele ser, porque se ela tiver aquela menina, não vai poder ter o menino. Os cubanos têm uma lei que funciona assim: os ambientes de luxo que existem em Havana, os hotéis, os bares, só são para os turistas. O cubano não entra num restaurante em Havana, sabia? Fica na porta. E a polícia fica na porta, pede a credencial, pede o passaporte, e só os de fora podem usufruir daquele lugar. Só os de fora podem ir uma boate, só os de fora podem entrar num bar, podem ficar hospedados num lugar. Isso é lei. E são leis que pegam e dividem as pessoas naqueles ambientes. E a gente utiliza diversos mecanismos de leis aqui no Brasil, que exercem a função de diferenciar as pessoas, que exercem esses aspectos assim. Então a gente vê que a gente ainda quer fazer algo para escravizamento do outro, para que o outro fique sob as nossas rédeas daquilo que nós entendemos seja correto, daquilo que nós alcançamos seja correto. E aí as nações fazem isso. Tem ainda, para nós acabar chegando a minha hora, os escravizamentos ligados à moral. O moral é uma coisa muito doida, né? É o pior que existe hoje, eu vejo assim, é o mais difícil. Nós cometemos um equívoco. Eu cometo um erro. Aí um dia eu chego com uma pessoa próxima, abafado, angustiado, que tem coisas que a gente faz são tão feias que guardar só para nós dói. Então, contar para alguém as feiuras da nossa vida. Aí nós vamos dizer: Sônia, eu queria te contar uma coisa da minha vida. Marcelo, conta, sabe que eu te amo, vou fazer uma comidinha lá em casa para você, sem azeitonas, que eu sei que você detesta, e vou fazer lá, e vamos que nós conversamos. Eu chego lá, e Sônia, amiga, fraterna, abre o peito, fala: Marcelo, eu vou e conto. Sônia, eu votei nela. Em quem? Não posso revelar o nome. Tinham duas. Aí Sônia fala: Marcelo, mas todos os crimes do mundo, nem todos são passivos, mas você, que decepção. Aí começa: tá bom, mas 2000 e pouco tá aí, a gente fazer de novo. Aí vamos lá. Aí a gente vai, quando acaba eu vou embora. Aí um dia eu vejo Sônia ali fazendo algo errado. Eu vou falar assim: Sônia, você fazendo isso? Ela vai assim: quem é você para me falar alguma coisa? Olhe para o que você já fez na sua vida, porque eu sei. Aí eu vou com medo, engulo e me sinto subjugado por ela. Nós vivemos numa sociedade que é subjugada por ela própria. A gente erra, o outro erra. Aí nós compartilhamos o nosso erro. E nesse compartilhamento dos nossos equívocos, ficamos reféns uns dos outros. Olha que doideira. Uma coisa louca. Nós vivemos aprisionados uns aos outros e a gente não se sente moralmente apto a quebrar isso que está aí. É mais ou menos assim: você fuma, aí o seu filho começa a fumar. Começa a fumar porque ele é livre, ele tem 11 anos e meio, já é livre, já é uma casa, né? Já a voz já está mudando, está engrossando. Ele tem 11 anos e meio, está fumando. Aí ele chega para, aí você chega em casa, né? As famílias modernas de hoje ainda fazem isso. Cheiram a mão dos seus filhos, cheiram a boca dos seus filhos. A minha mãe fazia isso. A gente saía, quando voltava em casa, era aquela fila, eu e meus dois irmãos na porta, e cheira a mão, e cheira a boca. E se tivesse um cheiro estranho, o pau quebrava ali na hora. E a gente hoje não tem mais esses hábitos. Nossos filhos são livres. Aí os nossos filhos começam a fumar e a gente fuma. Aí um dia eles falam assim: meu filho, você está fumando? Papai, quem é você?
para me falar que eu não posso fumar. Eu sou quem paga o seu cigarro, desgraçado. Eu sou quem paga o seu cigarro. Sou eu quem paga o plano de saúde. E quando você adoecer, tiver uma tuberculose, uma pneumonia, qualquer doença que é decorrente disso, você vai usar ele. Sou eu que pago a sua comida. Então você quer fumar com 11 anos e meio? Você vai viver lá fora. Eu vou te botar em um orfanato. Aí o juiz vai bancar o seu cigarro lá. Porque aqui as pessoas se sentem oprimidas. Aí a pessoa é divorciada, é separada, sua relação foi infeliz. Aí o filho vai se divorciar. Aí você fica assim: olha, você sabe que eu não sou a melhor pessoa para falar. Você é sim. Você já passou pela experiência. Você sabe o quanto ela é ruim, o quanto você sofre, o quanto dividiu a família, e quando os filhos ficam lá, os outros filhos ficam aqui, você não consegue juntar. Você é uma pessoa apta a falar sim. Mas como a gente permite que os nossos equívocos nos escravizem a moral, nós começamos a não aparecer. Vivemos numa sociedade apagada. Ninguém aparece. Ninguém mete a cara. Todo mundo é escondido atrás das suas próprias máscaras, num processo de escravizamento. E quando você diz assim: o que você acha sobre esse assunto? Eu não sou a pessoa mais correta para falar sobre isso. É sim, por que não? Por que você não pode verbalizar sobre isso? Você tem os seus equívocos sobre o tema? Veja bem, nós estamos aqui em franco mecanismo de acerto. Os nossos erros não podem matar a nossa visão diante do próximo. Os nossos equívocos não podem roubar a nossa liberdade de expressar com o outro o que está acontecendo ante os nossos olhos, num discurso aberto e franco. O fato de você errar não fecha a boca, não fecha a sua boca. O fato de você errar, o fato de você errar não fecha a sua boca e não fecha o seu direito de expressão de liberdade. Mas nós estamos num mundo que não diz a que veio. Ninguém diz a que veio. Ninguém. Mas é raro você saber de verdade o que alguém pensa sobre algo. A temática de alguém, a ação de alguém sobre algo. Porque a gente está tão sujo que nós temos medo de falar e ouvir assim: fulano, logo você que cheirou todas as carreiras de Rio das Ostras a Macaé, falando sobre o tráfico de droga. Pois é, olha aqui, ó, perdi a cartilagem do meu nariz, meu cérebro a minha mão treme. Não sou eu não, tá, gente? A minha voz é ruim de outra vez. Aí, olha, Jesus, eu tenho direito e habilidade de falar sobre isso, sim. Por que não? E eu tenho que dizer que isso aí é uma furada, é uma roubada. E o sujeito fica preso pelo outro moralmente. A escravidão é um mecanismo que ocorre de fora para dentro. É alguém mais forte, que exerce sua força, que constitui leis, ou é alguém que usa a covardia dos nossos equívocos para dizer que a gente não é nada. E o pior, a gente acredita que não é nada. A gente acredita. O que você fez diante daquilo? Quem sou eu para tomar uma coisa boa, uma atitude boa diante disso? Você. A gente fala para os espíritos às vezes assim: fulano, vamos fazer a reunião hoje, você pode fazer a oração? Quem sou eu para ir lá para frente, fazer a prece de abertura? O cara tem tanto medo de vir para cá rezar, e quando sai fala assim: quem te viu e quem te vê. Te encontrei ontem doidão no boteco, você está aqui hoje rezando, estou aqui hoje rezando, fazendo meu esforço para não voltar lá de novo no boteco. Mas a gente vai ficando com medo de que as pessoas nos vejam, e nesse aspecto, sabe o que está acontecendo? Nós vamos dia a dia nos aproximando mais da sombra que da luz. Nós somos um monte de sombra reunidas, e quando começa a surgir uma perspectiva de iluminação, que a gente aparece, alguém vai em cima e fala assim: você não, eu sei quem você é. Tem até um tipo de filme, né? E sei o que você fez ontem à noite. E a gente vai e fica assim, encolhido, com medo de aparecer. É uma escravidão moral que não tem princesa Isabel nenhuma que assinará a lei capaz de libertar isso na nossa consciência. É um processo que a gente tem que se dar a alforria. E finalizando, a psicológica.
que é diferente da escravidão ligada à moral. Porque a moral, ela está relacionada a como o outro te vê. E a psicológica é como você se vê. É a escravidão onde você é o seu senhor. É a escravidão onde você se leva para o lugar, para sofrer os açoites. É a escravidão onde você não dá a você o direito de ser livre. É a escravidão onde você mesmo rouba toda e qualquer perspectiva de liberdade para a vida. Vocês querem ver um exemplo disso? Nós temos horror quando tudo começa a dar certo, porque nós somos feitos para que tudo desse errado. Quando a gente começa, que as coisas funcionem, que a coisa se ajeite, que a paz começa a reinar, a gente fala assim, eu estou tão preocupado. Mas por que você está preocupado? Está tudo tão bom, está tudo tão bom, mas você tem méritos, mas não acha, não acredito. Eu sei quem eu sou, Deus sabe quem eu sou. Então Deus deve estar me dando águas calmas, porque a tempestade deve estar vindo logo adiante, para que todas essas águas calmas se desmontem, se desfaçam. A gente não foi feito para ser livre. Não fomos ainda, não estamos prontos para exercer a liberdade. Ainda que a liberdade plena seja o nosso objetivo existencial, vivemos oprimidos pelos outros e por nós. E por raiva, buscamos também oprimir os outros. Por vingança da própria vida, nós que não somos livres, não queremos que ninguém seja. Quando um amigo seu chega para você e diz assim, resolvi. O que você resolveu? Larguei engenharia. Você vai ficando doido? Ou ser jardineiro. Você gasta 5 anos da sua vida numa universidade. Você faz uma especialização, uma pós-graduação. Perde noites de sono, aquele rádio que alguém te chamava o tempo inteiro. Tem que voar agora, tem que ocorrência lá não sei aonde. E você está ali, e agora, quando você está na hora de começar a pegar o filé, você vai largar? Pois é, vou cuidar de jardim dos outros. Vou ganhar R$100 por dia quando me chamarem para fazer um jardinzinho. E vou estar ali feliz. Ou você toma uma surra, ou internação psicológica. Porque este exercício não está pronto. A gente não... E o pior não é isso. É que a gente tem horror e medo de ser o que é. É um pavor existencial de ser livre tão grande. Porque ser livre significa caminhar sozinho. Quando você fica livre, você escolhe para onde você vai. E quando você faz a escolha do caminho que você vai seguir, livre, você não pode carregar quem está com você, porque senão é escravidão. Todo exercício de liberdade implica num processo próprio, onde você sabe o que quer. E o fato de isso ser bom para a sua vida, não quer dizer que vai ser para a vida alheia. Então o que se faz? Nós vamos esperando a velhice chegar, as pessoas morrerem, porque a gente sempre acha que a gente vai ser o último a morrer, né? Mas às vezes a fatalidade nos leva em primeiro instante. Aí vira o quê? O obsessor da sessão mediúnica. Ai meu Deus, eu não sabia, aquilo, e fiz tudo errado. Pois é, escravizado à própria existência. As ideias que se tem. Ser livre exige uma força gigantesca, íntima, terna, de dentro. É uma opção que você faz. E somente as pessoas livres conseguem libertar as demais. É algo que você só consegue compreender o quanto é importante oferecer a liberdade ao outro quando aquilo é uma realidade na sua vida. E quando a pessoa chega e fala para você assim, mas eu resolvi fazer isso, aí a pessoa te envia essa, mas você não está sendo feliz aqui. O que te falta aqui? Me diga, o que é que te falta aqui? Aí a pessoa vai dizer assim, me falta aqui. Eu não me vejo aqui. Eu não estou. Normalmente as relações são feitas em cima de aprisionamentos. As pessoas se unem para se aprisionar umas às outras. E aí elas seguem relações infelizes, seguem vidas infelizes. E serão
mortos infelizes, espíritos infelizes, reencarnantes infelizes, que irão se esforçar para descobrir na Terra a verdadeira prática de libertação da felicidade. Então, quando Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que ninguém está sujeito à subjugação de ninguém, ele não fala só nas senzalas e nas fazendas. Ele está falando para a gente que as pessoas não estão sujeitas às pessoas, que nós não podemos enxergar uns aos outros assim, e que uma sociedade verdadeiramente que se ama é uma sociedade efetivamente que se liberta e que dá o direito uns aos outros. E essa ideia antiga de que o que é que te falta aqui de verdade, às vezes falta liberdade. A liberdade de dizer: não gosto disso, não gosto disso. Como é difícil, né? Assumir que gosta de rabada. Quando você vai numa festa que te servem bacalhau, como é que você vai dizer assim: não gosto de bacalhau? Como? Este lombo de bacalhau de R$236, 2 quilos, que eu comprei até salgado. Qual cabeça? Você põe a cabeça do bacalhau? Isso aí você não gosta? Eu prefiro uma canjiquinha com costelinha de porco. Ah, mas quem é isso? Eu sou uma pessoa livre. Eu como bacalhau, tá, gente? Eu sou todo ilustrado. Eu também adoro uma canjiquinha com costelinha de porco. Então, essa perspectiva, ninguém assume, né? Eu comi sardinha frita ontem, 4. Eu comi sardinha por causa de quê? Do sabor, eu gosto daquilo. Com arroz, com feijão, com alface no meio cortadinha assim. Mas as pessoas, elas vestem a roupa que lhes ostenta perante o outro e lhes aprisiona. Todo mundo é aprisionado. Você compra um carro caro, caríssimo, carinérrimo, e aí você nunca mais vai poder andar de Fusca. Porque todo mundo... Mas como você caiu, hein? Nossa Senhora! Quem te viu naquele carrão, tem carrão ali fora. Quem te viu, aí você vê o que acontece, quando a situação fica ruim, faz o quê? Muda de cidade e já chega de Fusca lá para não correr risco de ser filmado por essa perspectiva. Porque as pessoas se aprisionam às coisas, né? É aprisionante, escravizante. E aí nós estamos no centro espírita falando sobre liberdade. E somos presos. Presos uns aos outros, presos às convenções, presos às pessoas, presos ao que pensam sobre nós, somos presos ao que a gente acha que as pessoas pensam sobre nós. Somos aprisionados por nós próprios, em nós mesmos. Mas, graças a Deus, vem o Espiritismo, vem Allan Kardec, nos falar em pleno século XXI, que ninguém existe para ser subjugado por ninguém. Que por mais que regras hajam sido ditas sobre essa possibilidade, essas regras são inferiores. Que por mais que você pense que a sua força sobre o outro está relacionada ao que você é e ao que o outro não é, você está ali para fazê-lo ser, não para permanecer ou ficar naquele lugar. E que, gente, não adianta, por mais que você enfeite o outro, cuide do outro, zele do outro, mas o mantenha aprisionado, ele nada mais é do que um elemento seu que te pertence e que não tem o direito de ser livre. Isso está em O Livro dos Espíritos. E nós convidamos aos companheiros escravizantes, escravizados, releiam essas perguntas, enxerguem-se ali, porque certamente nós estamos ali. Que Jesus nos guarde, nos abençoe e que os bons espíritos fiquem hoje sempre conosco.